Passada, para quem não veio, a gente fez mais uma introdução, falamos um pouquinho sobre como é que é a prática de otorrino, e teve um pessoal que hoje já foi na prática, né? O Lucas, né? Eu fui. E muito tempo que eu já conheço lá. Eu fui lá de trás. De onde vocês estão gravando aos poucos, não vou conseguir gravar de todo mundo, mas alguns eu já conheço lá da psicologia. Gente, pessoal aí, ó. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente vai revisar um pouquinho da anatomia do aparelho auditivo. Por quê? Para a gente entender as patologias de ouvido, a gente precisa relembrar essa anatomia e a fisiologia. Como é que funciona esse ouvido? Quando eu falo de otite, eu estou falando o quê? Otite média, eu estou falando otite externa. Quando eu falo de labirintopatia, eu estou falando aonde está comprometido esse meu ouvido. Então a gente vai relembrar um pouquinho dessa anatomia do aparelho auditivo para a gente conseguir fazer esse link da patologia, de onde está localizada a doença, por que o paciente está sentindo tal coisa, qual a sintomatologia que ele está sentindo, a gente consegue entender melhor. Então, o aparelho auditivo, gente, o que vocês têm que lembrar? O aparelho auditivo ele é um órgão extremamente complexo. Tá? A gente tem ossos muito pequenos ali, a gente tem uma anatomia complexa, uma anatomia de difícil acesso. Então, quando a gente fala de problemas crônicos de ouvido, a gente fala de um problema que incomoda bastante o paciente. O aparelho auditivo ele é responsável pela audição, então a orelha é responsável pela audição, e além da função de ouvir, a orelha também está muito ligada ao equilíbrio. Mas quando eu falo de equilíbrio, eu não falo só de orelha. Equilíbrio, a gente fala de outros órgãos também, visão, articulação, músculos, ossos, mas o ouvido também, né? Então, o ouvido interno tem uma função importante no equilíbrio. A orelha, ela está dividida em três partes: orelha externa, orelha média e orelha interna. Qualquer uma dessas três partes pode ter doença. Então, eu posso ter doença na orelha externa, doença na orelha média e doença na orelha interna. Então, sempre que eu vou dar um diagnóstico, eu preciso categorizar aonde está a patologia. Por quê? Porque o tratamento é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu trato de uma forma a patologia da orelha externa, de outra forma a patologia da orelha média. E a orelha interna também. Então, vamos lá. Aonde fica localizado o aparelho auditivo? Fica localizado no osso temporal, que é um osso par. Então, a gente tem íntima relação com o cérebro, com parte central, né? Parede lateral e base do crânio, fossa média e posterior do crânio, articula-se com osso parietal, occipital, zigomático e esfenoide, e tem uma anatomia complexa. Então, assim, pacientes que têm trauma de orelha, de osso temporal, pode ter comprometimento de orelha interna. Né? Então, o paciente caiu de moto, bateu a cabeça, criança caiu de uma altura, bateu a cabeça. Tudo a gente tem que lembrar que ali está localizado o nosso aparelho auditivo. Então, aquele paciente que teve um trauma nessa região, a gente precisa avaliar essa parte auditiva do paciente. Conhecendo um pouquinho mais da orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Até onde vai a orelha externa? Até onde vai a orelha média, né? O que tem nessa estrutura da orelha externa, orelha média? A externa, ela pega um conduto, pavilhão, né? E um conduto auditivo externo. Então, quando eu falo de pavilhão, a orelha propriamente dita, e um conduto auditivo externo, que tem 2/3, que é de cartilagem, e 1/3 que é ósseo. Qual que é a função da minha orelha externa? A orelha externa ela está na função de uma proteção mecânica. Então, assim, quando a gente, por exemplo, está tomando banho, não entra água no ouvido, ela me protege mecanicamente e ela também consegue manter a temperatura e umidade do meu conduto, além de localizar de onde vem o som. Então, o som está vindo da esquerda, o som está vindo da direita, o som está vindo aqui de trás, da frente. Onde está vindo o som? Para eu me localizar. Né? Então, pacientes que têm ausência de pavilhão, ele não vai ser surdo se ele tiver a anatomia preservada lá para dentro, mas ele vai ter um pouco de perda de onde vem o som, localização do som. Paciente que sofreu acidente e arrancou a orelha, vai perder a localização do som. Ele acha que ele está escutando menos, mas na verdade ele perdeu foi o direcionamento de onde veio o som.
som. Um pouco quanto? Aproximadamente 10 a 15 decibéis. Então eu escutei um som, o som chega na minha orelha externa e vai até a minha orelha média. Quando chega na orelha média, existe uma amplificação desse som, em torno de 10 a 15 decibéis, e ele é conduzido até a orelha interna. Então, toda vez que eu tenho doenças na orelha média, eu também não perco a minha audição, mas eu tenho ela o quê? Diminuída. Eu perco alguns decibéis. Então, eu escuto menos, é o que a gente chama de hipoacusia, não anacusia, não perdi tudo. Mas se o paciente tem doenças na orelha média, ele vai escutar um pouco menos. Então, é uma cavidade timpânica, e isso é uma cavidade cheia de ar, aqui nesse osso da mastoide. Então, aqui a gente tem a localização da orelha média. É um buraco nesse osso, cheio de ar. Tem esses ossículos, que é o martelo, a bigorna e o estribo, que são os menores do corpo humano. A gente bota na mão, eles são bem pequenininhos, aproximadamente do tamanho de um caroço de arroz cru. A gente consegue ver a olho nu, né? Consigo ver. Mas é difícil manipular cirurgicamente, porque elas são muito pequenas, né? Então, nas cirurgias que a gente vai acessar na tela de bigorna e estribo, a gente usa o microscópio para ampliar um pouquinho, mas a gente vê a olho nu. Aqui na orelha média, a gente tem uma estrutura extremamente importante, que é a tuba auditiva. A tuba auditiva, eu vou falar muito da tuba auditiva nessa parte de ouvido, e vou falar muito da tuba auditiva quando a gente fala de nariz. Por quê? Porque a tuba auditiva, ela está localizada no fundo do nariz, e ela vai se abrir lá na orelha média. É um conduto, é um tubo. A função do nariz vai ventilar a minha orelha média através da minha tuba auditiva. Então, pacientes que têm problemas de nariz podem ter problemas de orelha média, porque não ventila muito bem, né? Então, a tuba auditiva é um tubo, tem músculo, tem cartilagem e comunica o fundo do meu nariz com a minha orelha média. A gente vai ter as células da mastoide, que são células que são aeradas, que são ventiladas. Então, orelha média é ventilada, tem ar ali dentro. Eu não quero que tenha secreção, eu não quero que tenha líquido, eu quero que tenha ar, né? Para conduzir esse som de forma adequada. Qual que é a função dessa orelha média? Conduzir e amplificar o som. Então, toda vez que eu tenho pacientes que têm doença na orelha média, eu vou ter dificuldade para ouvir. Eu vou ter perda? Não, vou ter dificuldade. Eu vou ter uma perda parcial da audição. Então, eu vou ter perda o quê? Na condução do som. Na condução, eu vou chamar de perda condutiva. Está conduzido de forma inadequada, então eu tenho perda condutiva. Orelha externa, conduz o som também. Se tiver algum obstáculo ali, vai ter perda condutiva. Já a orelha interna, aí a gente tem a joia, né? Onde existe um nervo auditivo, né? Ali que está o ouro do nosso ouvido, né? Então a gente tem a cóclea, os canais semicirculares e o nervo vestibulo-coclear. A parte vestibular do nervo fazendo a parte do equilíbrio e a coclear fazendo a parte da audição, que é o oitavo parto craniano, que é também conhecido como nervo auditivo ou nervo acústico. Então, esse nervo, sim, ele é que vai fazer a parte da audição. Mas até o som chegar nele, eu preciso dessas estruturas estarem funcionando bem. Porque senão vai chegar lá de forma ruim. Como se eu tivesse que daqui chegar até na porta. Eu consigo passar, mas como tem um fio aqui no meio, eu posso tropeçar. Eu vou chegar um pouquinho depois. Se tiver uma carteira aqui, eu tenho que atravessar ela. Eu vou demorar um pouquinho mais para chegar. Então, esse é o trajeto que o som faz. Ele precisa estar livre, para o som chegar no nervo auditivo e a gente escutar perfeitamente. Né? Lá na orelha interna, esse nervo ele vai fazer o quê? Com que as ondas sonoras recebidas no meio externo se transformem em impulsos elétricos para chegar até o cérebro. Então, se eu tiver um cérebro ruim, eu também não vou entender nada. O som vai chegar, eu vou escutar, mas eu não vou interpretar, eu não vou compreender. Então, a via auditiva ela vai desde a parte periférica até a parte central. A gente consegue avaliar tudo isso em alguns exames que a gente vai falar.
pavilhão, que não precisa saber esse monte de voltinha, mas tudo isso é para quê? Para o som bater, lembra que a gente falou? Ele recebe o som e ele conduz. Então, ele protege a minha orelha. Olha só, se alguma coisa cair aqui, não entra direto no conduto. Tem o pavilhão que ele protege. Então, é tudo ali feito para proteger a minha orelha interna. Ela é tão importante que tem essas estruturas antes para proteger a minha orelha interna, inclusive de barulhos intensos. Né? Se por exemplo, a gente está aqui na sala de aula, de repente estoura uma bomba ali. Pá! Do nada, um barulho extremamente alto e extremamente inesperado, né? Diferente de eu ir me aproximando de um barulho alto, do nada, a gente tem um músculozinho na orelha média que se contrai e tenta proteger a minha orelha interna, né? Então, não é a função de proteger o quê? Orelha interna. Aqui mais um desenho mostrando para a gente entender esquematicamente como é que está o nosso aparelho auditivo. Então, a gente tem aqui, ó, um conduto auditivo, a membrana timpânica, que alguns alunos já viram hoje lá na prática, algumas membranas bem bonitonas, outras nem tanto, mas a gente consegue visualizar bem. Então, até aqui, orelha externa, a membrana timpânica, ela já separa o conduto externo do conduto médio, ou seja, já começou minha proteção ali. Se cai uma água na minha orelha externa, não vai para a minha orelha média. Se cai um bicho, né, um bichinho voador, não vai para a minha orelha média, nem para a minha orelha interna, vai ficar na externa, porque eu tenho o tímpano protegendo, né? Essa membrana aqui. Atrás da minha membrana, a gente tem a orelha média. Aí aqui na orelha média, a gente tem uma caixa de ar, onde a gente tem os ossos, um articulado no outro, juntinho do outro, que quando o som bate e mexe a membrana, mexe toda essa cadeia auricular. Vibra toda a cadeia auricular, que vai conduzindo até o nervo auditivo. Aqui a gente vai ter a tuba auditiva, que vai comunicar lá no fundo do nariz e vai cair aonde? Na orelha média, né? O músculo tem o sordo tímpano, que é aquele que eu falei, que quando a gente escuta um som muito alto, de forma inesperada, ele se contrai e protege para que esse som não chegue tão alto na minha orelha interna, né? Inervação da orelha externa. Não vou perguntar esse monte de coisa na prova, tá, gente? Isso aqui é uma revisão, mas só para a gente entender as patologias. E se a gente não fizer essa revisão, fica meio perdido o que está acontecendo nessa orelha. Então, a gente está revendo isso aqui. Mas só a gente lembrar que a orelha externa é extremamente inervada. Então, patologias da orelha externa são patologias que têm dor. Eu não tenho otite externa praticamente sem dor. Não, dói. Né? Basta a gente lembrar quando a gente dorme assim com a orelha dobrada. Essa eu sempre durmo. Que doideira é essa? Minha orelha está doendo muito. E não é nada, na verdade, é só inervação. Que você ficou pressionando ali. Então, o nervo auricular mágico, o nervo aurículo temporal, o nervo facial e o ramo auricular no vago. Wanda, tem que saber se é tudo. Claro que está cobrando isso. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula? O intuito da disciplina é que vocês saibam tratar, diagnosticar e tratar patologias da otorrina, patologias corriqueiras da otorrina. Então, assim, isso aqui pode cair em concurso? Pode cair. Tá? Mas aqui na disciplina eu acho desnecessário perguntar, porque eu acho que isso não acrescenta muita coisa na vida de vocês. Mas obviamente que vocês têm que ter uma noção. Por exemplo, o nervo facial, ele liga a concha e a parte inicial do conduto auditivo externo. Então, se eu tenho uma patologia de orelha externa, eu posso ter paralisia facial. Por quê? Por causa da inervação do facial. Então, essa noção vocês precisam ter, mas não precisa sair decorando esse monte de trem aqui, não. Tá? Então, por exemplo, quando essa zona de câncer errante é essa concha aqui, ó. Essa concha e a parte inicial do meu conduto. Então, quando o herpes zoster, por exemplo, ele pega um trajeto do nervo. Se ele pegar o facial, ele pode pegar essa zona de câncer errante. Será que dói? Muito. É orelha, inervação. Dói. O paciente sente muita dor. Precisa tratar e tratar de
forma correta. Então, às vezes o paciente chega para mim e fala, doutora, eu estou com uma sensação estranha na minha orelha, está doendo. Teve gripado, amigo? Não. Molhou, mergulhou? Não. Traumatizou? Não. Quando eu vou olhar, fazer aquela ectoscopia da orelha, eu vejo as lesõezinhas ali, bolhosas. Eu falo, opa, pode ser o herpes, né? E aí a gente já começa a tratar. Então, lembrar esse facial que inerva essa concha, é parte inicial do corpo. E aqui a gente tem a membrana timpânica. A membrana timpânica, como o próprio nome diz, é uma membrana, é um folheto. Tá? Ela é extremamente frágil? Sim, ela é frágil, mas ela tem uma certa resistência, né? Então, assim, não é nem tudo que vai bater ali vai furar. Não. Mas crianças e idosos, ela é um pouco mais frágil, né? Mas a gente tem uma parte que a gente chama de parte tensa, que é a parte tensa da membrana, e uma parte que a gente chama de parte flácida da membrana. A parte tensa, ela tem pele, tecido fibroso e mucosa, e a flácida a gente apresenta duas pregas membranosas e é provida de tecido fibroso e moderadamente frouxa. Então, assim, a gente tem uma parte da membrana que é mais fácil de ter perfuração, que é a parte flácida da membrana. A gente precisa ter cuidado, a gente normalmente não toca em membrana timpânica. Então, por exemplo, vocês não vão me ver introduzindo alguma coisa até chegar na membrana. Não. Quando eu vejo que tem uma cera que dá para tirar com a cureta, a gente vai tirar. Se ela tiver aderida à membrana, eu não vou mexer. Aí eu posso só jogar água, porque ela traz o que está ali. Esse dia chegou no consultório uma menina, entrou um pernilongo no meu ouvido. Primeiro ela mandou uma WhatsApp pro consultório. Pergunta, doutora, eu tenho pernilongo no meu ouvido, o que eu tenho que fazer? Tipo, à noite, né? Aí eu recebi, eu falei, pinga 3 gotinhas de álcool para matar o bicho. Matou o bicho, acabou a urgência. Aí depois a gente tira, por quê? Porque vai ficar um pouco estranho ali. Aí quando ela foi lá no consultório, realmente estava lá, estava aderido na membrana. Jogou uma aguinha, o bichinho veio, é levinho. Ele vem junto com a água. Qual o mistério? Nenhum. Tranquilo. Então, assim, enquanto ele está vivo, o bicho está vivo, ele está machucando o ouvido, né? Matou o bicho, acabou a urgência. Então, lembrar que a membrana, assim, ela tem uma resistência, mas é uma estrutura nobre, que a gente não pode furar. A gente não pode furar uma membrana timpânica. Lavando um ouvido, limpando um ouvido, curetando uma cera, a gente não pode furar. O que às vezes acontece? Pouco estranho está aqui, o médico despreparado vai tentar tirar ele e fura. Quando ele fura, ele empurra o pouco estranho para dentro da orelha média. Aí fica junto com os ossículos ali, aí dá uma complicação. Pode lavar, só de lavar já pode furar, se muita pressão forte. Principalmente do idoso e da criança. Aqui, uma membrana normal, como a gente viu na outra aula. Professor, Pode falar? só o médico otorrino pode fazer esse trabalho? Porque toda farmácia ela está fazendo agora. Na verdade, nenhum outro profissional poderia fazer. O farmacêutico faz, o enfermeiro faz, mas não. Agora, qualquer médico pode. Não necessariamente otorrino. Mas tem que saber fazer. Não tem problema nenhum de fazer. Só que tem que saber fazer. Porque você já pensou, você furar um tímpano por causa de uma cera? Não tem cabimento. Não tem cabimento. Entendeu? Então, a gente vai fazer lá no ambulatório. Hoje a gente já fez, não sei se foi no seu grupo, acho que foi no seu grupo. Professora, e aquela limpeza com tônico? Não pode. Não? Aquilo não pode. Não tem evidência científica nenhuma. Deixa pingar uma gota daquele trem dentro do ouvido, que já vai dar um problemão. Não pode. Isso é essas medicinas alternativas, né, gente? É a medicina alternativa. Então, assim, tem muita coisa assim, mas não, é um procedimento que não pode ser feito. Não pode ser feito. Porque eu já mostrei para vocês como o ouvido é nobre. Se você fura uma membrana, é um problema. É um problema. A gente vai pegar ouvidos ruins que a gente vai ver. Só quem tem é que sabe. Né? Aqui uma anatomia mais cirúrgica, que fala do epitímpano, do mesotímpano, do hipotímpano, mas uma anatomia mais cirúrgica. Tubo
auditiva. Lembra que eu falei que eu vou falar de tuba auditiva muito. Eu vou falar bastante. Por quê? Porque ela tem a ver com o nariz, ela tem a ver com o ouvido, ela influencia muito no ouvido. Então, a tuba auditiva sempre está falando. Então, vamos conhecer um pouquinho mais dessa tuba auditiva. O terço lateral dela é ósseo, 2 terços mediais cartilaginoso. No adulto, ela tem 35 milímetros aproximadamente. E na criança, 17 milímetros no nascimento. Então, tem uma diferença de tamanho de tuba auditiva do adulto para a criança. Por isso que eu falei sobre a lavagem nasal, tem que ter cuidado. Porque como eu falei que é uma comunicação do fundo do nariz com a orelha média, o da criança é uma tubinha menor. No adulto, ela é mais vertical, ela é um pouquinho mais em pé. Na criança, ela é mais horizontal, ou seja, ela é na mesma direção. Criança mamou deitado, vai para a tuba auditiva. Isso que dá muito Jogou soro no nariz de forma errada, vai para o ouvido. Isso que dá muito otite. Criança gripou, está encatarrada, catarro vai para o ouvido. Por isso que a otite é mais comum na criança. Né? As estruturas são menores, são pequenininhas. Então, assim, o fundo do nariz tem esse pedacinho de tuba que comunica com a orelha média e ainda é mais horizontal, é mais retinho, mas o adulto não, ele é mais horizontal, fica mais difícil para a secreção chegar lá. Não que o adulto não tenha otite, tem também, mas é mais comum na criança. Parede medial inferior relacionada ao canal carotídeo, parede superior relacionada ao canal do músculo tensor do tímpano. E como é que essa tuba ela funciona, Vânia? Ela funciona da seguinte forma, ela fica fechada e no decorrer do dia ela abre, equaliza a pressão da orelha média e fecha. Então é assim que ela funciona. Quando que ela vai equalizar a pressão? Quando eu estou engolindo, quando eu estou bocejando. Então no decorrer do dia, várias vezes ela abriu, equalizou a pressão, fechou. Abriu, equalizou a pressão e fechou. Quando deviam, por isso que eu estava falando, gente. Exatamente. Então, a pressão da orelha média é igual à pressão do ambiente. Pressão está positiva, a orelha média está positiva. A pressão está negativa, mergulhou profundamente, subiu muito, vai dar pressão negativa no ambiente. Vai dar pressão negativa na orelha média. Tá? Então, essa tuba, ela que vai equalizar a minha pressão. Ela precisa estar funcionando bem. Toda vez que eu estou gripadona, ela está inchada, aumenta a vascularização, ela está edemaciada e ela não funciona tão bem. E algumas pessoas nascem com uma tuba boba, que não funciona tão bem, que é a disfunção tubária. Ao invés dela abrir várias vezes durante o dia, a danadinha fica fechada o dia inteiro. E tem também a tuba patente, a tuba que fica aberta o dia inteiro. Nada disso é bom. O bom é a tuba que funciona perfeitamente, que é a maioria das pessoas. Mas sabe, aquela pessoa que você fala assim, toda vez ela fala que está com o ouvido abafado, mas não tem nada. Não está gripada, não foi para a serra, não andou de avião, mergulhou, mas o ouvido dela de vez em quando tapa, demora para destapar. Ela pode ter uma tuba que não equaliza também. Então é uma paciente que vai ter uma disfunção tubária. Tem que fazer mais exercícios, abrir mais a boca, chupar chiclete, porque quando você está chupando chiclete produz mais saliva, você engole mais. É porque a gente fala, chupa chiclete no avião, chupa chiclete na serra, para você tentar equalizar a pressão. Né? Quem que faz isso tudo? O músculo tensor do véu palatino, elevador do véu palatino e o salpingo faríngeo. Então, essa musculatura da tuba auditiva que faz ela funcionar bonita. Né? Quem que é o principal responsável pela abertura da tuba? Tensor do véu palatino. Então, esse é o músculo que faz ela, principalmente ela abrir. Eu preciso que ela abra algumas vezes, mas eu não quero que ela fique aberta o tempo inteiro. Não. Ela, na verdade, o estado normal dela é fechado. Ela abre, equaliza a pressão e fecha. Olha que bacana, né? Então, é assim que funciona fisiologicamente falando, né? Aqui a gente tem um corte coronal de uma TC, de uma mastoide. TC de mastoide a gente vai ver no nosso ambulatório. É muito difícil de avaliar por conta das estruturas serem muito pequenas, né? Os ossículos são muito pequenos, canal semicircular é muito pequeno, cóclea é muito pequeno, então é difícil a gente ver. Se a gente não tem uma imagem bem bonitona ali, a gente vai, às vezes, não vai conseguir ver muita coisa. Mas a gente vê principalmente se a célula
pretinha, o acne é preto, no exame de imagem. Então, assim, se ela está toda pretinha, ela está com bastante ar, ela está aerada, é uma mastoide boa. Mas tem gente que nasce com uma mastoide ebúrnea, mastoide compacta. Infelizmente, o paciente não tem o ouvido que funciona bem, não tem o ouvido que funciona bem, está evoluindo com otite crônica. Quando você faz uma tomografia, a mastoide é o quê? Ebúrnea, ela é compacta. Ao invés dela ser toda porosa, ela é compacta. É um paciente que vai sofrer sempre de ouvido, porque não tem uma orelha média ventilada, né? É um paciente que a gente vai estar sempre tratando. Aqui a gente vê os giros da cóclea, são 2 giros e meio. A gente vê aqui, tem os ossículos, mas eu não consigo definir muito bem. Então, assim, é uma TC difícil de avaliar se a gente não tem uma imagem boa ali, né? Aqui mais um desenho para a gente fixar bastante. Orelha externa, orelha média, tuba auditiva, e aqui a gente já está caminhando para a língua auditiva, né? Para a orelha interna. Então, ó, externa, média, interna, patologia que está aqui, patologia que está aqui, patologia que está aqui. A gente vai ter que separar esse joio do trigo lá no nosso ambulatório, tentar definir onde está a doença para a gente tratar de forma adequada. Ali a gente tem um desenho também, a gente tem uma doencinha que pega o estribo, a gente tem a otosclerose. O que é a otosclerose? Esclerose é endurecimento, não tem arteriosclerose, endurecimento da artéria, a gente tem também o endurecimento do estribo. Então, se essa cadeia ossicular tem que mexer, o estribo está duro, não mexe a cadeia ossicular. Quando não mexe a cadeia ossicular, o que acontece, Vânia? Não consegue sentir o som, não tem som. Não tem som. Tem ônibus. Perde todo o som? Não. Perde a amplificação. Então ele vai escutar o que menos. A queixa vai ser o quê? Doutora, eu vim aqui porque eu estou escutando um pouco da orelha esquerda. Há quanto tempo? Ah, tem muito tempo, piorou depois que eu tive filho. Aí você já começa a pensar, opa, o que está acontecendo nessa mulher jovem, vamos colocar que ela tem 30 anos, e ela está escutando pouco e acha que piorou depois que teve filho. A gente tem que pensar na otosclerose, tá? Que é uma doença genética, que dá mais em mulher, piora após a gestação. Genética. Após a gestação. Piora após a gestação, por conta de hormônio gestacional mesmo. Endurece mais esse estribo. Né? Então, assim, aí você não conversa. Tem alguém na sua família? Ah, não, tem uma tia que já usa aparelho desde nova, eu tenho não sei o que. Normalmente, pode dar nome? Pode. Eu tenho um primo que tem otosclerose. Não sei se isso aqui é uma coisa de diferença, ou se isso aqui é um ruim. A gente opera, o que ele faz? Tira aquele estribo doente, aquele estribo duro e coloca uma prótese. E aí vai vibrar a cadeia. Olha que bacana. É uma cirurgia linda. Porém, olha onde ele fica. Ele fica pertinho dos canais semicirculares. Aí você fura para colocar a prótese, dependendo do que você faz, você fura para o canal semicircular. Sai líquido e o paciente fica muito comum. Depois até fecha, mas é uma intercorrência muito operatória, né? E você está mexendo lá dentro da orelha interna quase, né? Você está na orelha média, mas já indo para a orelha interna. Então pode dar vertigem no pós-operatório. Mas se a prótese ficar bem encaixada, o paciente já está escutando. Pequeniníssimo. Microscópio. Não faço ideia para fazer. A prótese fica na boca da gente assim, é um risquinho. Não tem E aí a gente pega com a pincinha e vai ali e encaixa. Só se É uma cirurgia resistente. extremamente delicada. Aí furo membrana para poder chegar. Então tinha Vai pela orelha média. Você corta aqui atrás e entra na orelha média. não pediu um Sim, é para puxar na orelha média. leucócito, 2 cruzes. É super delicado. Faz um microscópio, hoje em dia tem as óticas, né? Que amplia a imagem. É rápida. Então não é Filamento de demorado não. buco, Não é demorado não. Tirar o. piósteo, massa. Oi? Tira. Deve ser da infecção. Tirar o quê? Provavelmente. Tira o osso e coloca a prótese. É uma prótese de titânio. Você coloca ali. Aí ele vai vibrar e vai funcionar. Agora, a prótese pode deslocar? Pode. A prótese pode cair na hora que você está colocando? Pode. A prótese pode não ficar muito bem adaptada? Pode. É uma cirurgia que pode dar
era para ter muita vertigem e tal. Agora, mas ele tem medo de operar outro. Entendo, porque assim, é uma estrutura muito delicada. É muito delicada. Então, sempre que a gente falar de ouvido, a gente vai lembrar disso. O ouvido é uma joia que Deus deu duas pra gente. Então, quem tem hábito de cotonete, é unha, pelo amor de Deus. Adoro. Eu também ganhei coçadinha. Eu fui chegar em casa e falou assim, mãe, é a tia lá da escola falou cotonete pra limpar o ouvido, mas a senhora fala que não pode, mãe. Eu falei, você ensina pra sua tia que não pode. Que fora, o que pode? O que a gente faz? Deixa Não sair. possa. Vai no otorrino pra Vai limpar. você. Aqui fora, gente, você pode secar com a própria toalha. Eu não sei se eu Mas deixa lá. Ele é autolimpante. Ele tende a empurrar a cera. Mas às vezes você está assim, Mas você tem aqueles pacientes que Não, tem você tá acúmulo, que tem produção excessiva. E sim, esses precisam ir no otorrino, pagar uma consulta particular. A gente tira a cera. Aqui, o tímpano bonito. Mas se tiver produção excessiva, tem que tirar mesmo, né? Como eu falei, ele abafa o ouvido, ele fica úmido aqui dentro, vira fungo e atrapalha a audição. Você não consegue ver o tímpano. Agora, se tiver só ao redor, gente, tem que deixar para proteger. Ao mesmo tempo proteção. Proteger. Chama proteção. Oi? Eu deixo o dia inteiro. Aí quem tira toda essa proteção é que começa a ter os problemas de ouvido. A cera, a gente vai ver isso na otite externa. A cera, ela tem efeito antibacteriano. Então ela protege contra fungo, ela é fungicida, Vamos saber disso. ela é bactericida, fungicida. Então você impede que tenha doença na orelha externa. Eu falo, os pacientes eles procuram uma doença, né? Eles procuram doença. Eles futucam, tira toda a proteção do ouvido, aí o ouvido começa a coçar, aí mais eles mexem, aí coça, mexe, coça, aí fere o ouvido. Aí faz otite externa. Aí você trata com antibiótico tópico. Ele continua mexendo. Aí o ouvido começa a minar aquela aguinha. Não tem quando você rala e mina aquela aguinha, um ceromazinho ali? Aí mina, aí o ouvido fica úmido, já é escuro, aí o fungo cresce. Aí dá otite fúngica. Aí você fala, cara, o que você tem que fazer? Jogar a caixa de cotonete fora? Joga fora, não pode ter em casa. Não tem que ficar até nervosa quando não tem Aí quando você trata, orienta, o paciente cura no ouvido. Aí o ouvido volta a ser o que é, entendeu? Então assim, tem pacientes que têm patologias de ouvido externo. O ouvido externo é a continuação da nossa pele. Então, por exemplo, quem tem lúpus, pode ter lúpus no conduto. Quem tem essas dermatites pode ter no ouvido, porque é a continuação da pele. E se você não tem nada... Agora, por exemplo, quando a gente chega na menopausa, que a gente fica com a pele mais seca, o ouvido pode coçar um pouquinho, porque vai ficar com a pele mais seca. Você vai hidratar esse conduto. Só isso. A produção de cera de cada pessoa é totalmente diferente, né? Um tem mais, tem menos. Isso tem alguma coisa a ver com uma patologia, alguma coisa? Ou isso é tipo assim, fisiológico da pessoa? Fisiológico. Tem literatura que fala que está ligada à alimentação. Eu já li sobre isso. Porém, eu pego pacientes assim, que tem uma vida bem tranquila, uma alimentação bem saudável e tem acúmulo de cera. Então é meio que da família. Meu pai tinha, minha mãe tinha, eu tenho, outro tem. E tem gente que não tem cera, que não produz aquele acúmulo, né? Ele não tem nada disso que você fez. Agora, se você ficar tirando, o que o organismo entende? Precisa de cera, ele começa a produzir mais. É porque, por exemplo, se eu limpar minha orelha de 2 em 2 meses, não sai nada. E o meu noivo não, se limpar agora, limpar semana que vem, sai casca. Quanto mais futuca, mais cera produz? Quanto mais cera mais produz. Compensando, Porque o organismo entende que precisa. Então, assim, mas tem gente que... Eu mostrei na aula passada. Tem gente que tem cera úmida, tem cera laranja, tem cera escura. Agora, bebê, por exemplo, bebê, a cera saindo travesseiro. Aquela, tem que ter um equilíbrio. Agora o pessoal começa a empurrar a cera. Aí empurra a cera até ela chegar. Na língua que deu aqui. E aí deu pena de galinha. Na língua Tá que tudo deu estranho lá, aqui. né? Então, enfim. Agora a gente vai ver... Beleza. Professor, e a pessoa que tem uma coceira, tipo, lá dentro do ouvido e meio garganta, não. Bicheira. A gente vai ver na aula de rinite.
A alergia, por exemplo, Eu fico assim, o prurido, ele não se limita ao nariz. Então ele coça a garganta, coça o ouvido, coça o olho, coça demais a Tá explicado. pode ser que Minha mulher foi coçar a garganta, ela tem rinite direto. Ah, ela tem rinite. no caso da O olho também coça pra caralho. Tem gente que tem rinite. Porém, o único assim. Não, recapitulando. Tem gente que tem essa coceira, mas não tem o sintoma de rinite, assim, os outros, né? Será que é por causa vai dar outro médico. de seria uma rinite? Sinusite, olha só, a sinusite é isso, catarro daqui, seus paranasais, nariz, e ele vai pela tuba auditiva até a orelha média. Ou às vezes nem vai catarro, mas a tuba auditiva fica inchada e ela não abre, não equaliza a pressão, o ouvido começa a sofrer também. Vocês vão ver que na sinusite a gente trata com antibiótico e corticoide, tirar o edema da mucosa, né? Como eu falei, corticoide, tira o edema da mucosa, né? E tudo que inflama fica demasiado, e as cavidades são pequenas. Não é cavidade grande que a gente trata no nariz, é pequeno, imagina daqui, ó. Tudo inchado ali, coitado do menino, não respira. E aí a gente falou um pouquinho, revisou um pouquinho da anatomia, da fisiologia da audição, como é que funciona, né, essa audição, até chegar lá no nervo auditivo, mas a gente precisa, a audição, ela é subjetiva, né? Se o paciente entrou no meu consultório e falou assim, Vânia, eu vim aqui porque eu não estou escutando direito o meu ouvido direito. Não está escutando o quanto que ele não está escutando? É uma perda profunda, é uma perda severa, é uma perda leve, ou não tem perda, ele acha que não está escutando, né? É um dado subjetivo. Então a gente precisa de exames complementares para avaliar a audição. Então, a gente viu lá, né, que a orelha externa ela vai captar o som e transmitir o som para a orelha média. A orelha média vai transmitir para a orelha interna e amplificar. E a orelha interna vai transformar esse som no impulso elétrico através do nervo auditivo para o sistema nervoso central, né, o sistema auditivo central. Então, o som passa por essas estruturas até chegar no cérebro e ser interpretado. Então, eu preciso avaliar. E aí eu falei para vocês, né, que a orelha externa e a orelha média, elas conduzem o som. A orelha média, ela amplifica um pouquinho o som. O nervo auditivo faz a gente escutar. Então, se eu tiver qualquer coisa na orelha externa e na orelha média, eu vou escutar um pouco menos. E aí, como a gente fala que está conduzindo o som, se o problema está ali, a perda vai ser o quê? Uma perda condutiva. Uma perda condutiva, eu consigo tratar e recuperar? Consigo. É só eu tirar o que está atrapalhando. É uma rolha de cera? Tira a rolha de cera. É uma otite média aguda? Trata a otite média aguda. Oi? O estribo está endurecido, bota prótese. Então a perda condutiva, ela pode se resolver. Tá? Hoje em dia a gente tem tratamento para quase todas as perdas auditivas. Né? Mas depende o quê? Depende do que o paciente quer tratar. Por exemplo, o estribo duro, né? A otosclerose, a esclerose do estribo. O paciente fala assim, doutora, eu não quero operar. Eu não quero operar, eu tenho medo da cirurgia. Como meu primo tá, né? Ele operou uma orelha, mas está com medo de operar outra. O que a gente pode fazer? Colocar aparelho auditivo, amplificar o som. Ele não opera o estribo. Pode fazer isso também. É um dos tratamentos. Então, aquele paciente que não tem intenção de operar, aquele paciente que não tem condições clínicas de operar, aquele paciente que não tem condições financeiras de operar, ele pode colocar o aparelho auditivo. Mas consegue, como assim, consegue, mas pelo SUS, como que é o acesso? Consegue. É especialista, cirurgia? Então, consegue, mas demora. Quanto que é a cirurgia dessa? Então, a tabela do otorrino do SUS é ruim, por isso que muito otorrino que opera tudo. Não, tem que ser bom fora o SUS. A tabela do SUS é boa sim, é boa para algumas coisas. Mas para
cardiologia eu não sei muito bem, mas eu acho que para ouvido ela é. Nossa, eu tô muito professora. Aí, tá vendo? Você conhece então um pouco mais. Mas ela está sendo revisada, tem que esperar e sancionar. Ele é político, assim. Aí você pode colocar prótese auditiva, aparelho, ou pode fazer prótese amorada. Tem tratamento, não tem cura. Tem tratamento, tá? Uma cirurgia, por exemplo, de amígdala, para tirar a amígdala de criança. Tudo simples, tudo simples. Você vai pegar uma criancinha saudável, bonita, perfeita, da mãe, do colo da mãezinha dela e botar na sala e tirar uma amígdala. A amígdala grande não mata ninguém. Faz a criança roncar, faz ter uma qualidade de vida pior, mas não mata ninguém. E aí você está operando ali atrás, passa carótida, aí você bota para anestesia geral. Enfim, sabe quanto o SUS paga? Acho que paga R$400. E não sai nem de casa por R$400. E eu vou no consultório fazer meus procedimentos. O plano, normalmente, é o dobro ou o triplo do SUS. É assim que eu falo com os dedos. Então, assim, dá uma melhoradinha. Mas, assim, não é aquela bracete também no plano, entendeu? Aí você tem que fazer um volume de particular. Particular também não é volume, né? Assim, a tabela não é volume para SUS, não. Não vou nem falar que eu sou da pena demais. É o que eu falo, eu não quero operar mais, então vou operar. Você tem que ver onde te cabe também. Aqui não tá pra mim, não tá pra mim. Vale a pena pra quem tem um volumão, né? Opera muito. Aí vai ali, porque é uma cirurgia relativamente rápida. Assim, faz logo umas 5, 6 da parte da manhã, aí você puxa. Os procedimentos mais realizados são quais? Amígdala, retirada de amígdala, retirada de adenoide, desvio de septo, corneto, sinusite. Tem muito procedimento. Vídeo laringo, endoscopia nasal, você pode ter audiometria, pode fazer audiometria. Exame, né? Eu vou fazer tudo Condutiva. Então, as perdas auditivas, quando eu falo em perda auditiva, eu estou falando desde o início da aula. Eu tenho perdas que são definitivas, perdas que são reversíveis, eu tenho perdas que estão ali na orelha externa, orelha média, e tem perdas lá no nervo auditivo. Então, a gente classifica as perdas auditivas. O paciente chega e diz, eu não escuto bem. Qual o tipo da perda? Qual a orelha que não escuta bem? Qual é o grau dessa perda? É leve? É moderado? Então, assim, a gente tem que classificar a perda auditiva. Aí a gente pode ter uma perda que é condutiva, quando ocorre o comprometimento na passagem do som pela orelha externa ou pela orelha média, mas o nervo está bonito, o nervo está normal. Então, assim, é aquela criança que teve uma otite média aguda e não está escutando bem. Uma perda condutiva, mas o nervo dela está ótimo. Então é só tratar essa otite que vai ficar tudo bem. Eu falo com a mãe fala assim, doutora, ela não está escutando, estou preocupada, essa menina vai ficar surda. Não, vai tratar e vai resolver. Oi? Não, adolescente. Tem a perda neurosensorial, que quando o problema está no nervo, aí essa perda é mais irreversível. Que é que a gente espera quem? A gente espera um idoso, né? Que é a presbiacusia, que vocês vão apresentar o seminário. Do mesmo jeito que eu falei, a gente envelhece por fora, envelhece por dentro. As células são lá por fora e são por dentro também. Então a gente perde a função. A gente vai diminuindo a capacidade auditiva com o decorrer dos anos. Então essa não é reversível. A gente trata, não fala em cura. Na condutiva eu posso falar em cura para alguns casos. Neurosensorial difícil. A mista é quando eu tenho esses dois componentes. Além de eu ter uma perda lá no nervo, eu também tenho uma perda no som. Então, às vezes eu tenho uma perda moderada no nervo auditivo, mas o paciente teve uma gripe, foi catarro para o ouvido e rebaixou a via aérea. Teve comprometimento da orelha média. Então, eu resolvo a orelha média e volto aquela audição para aquele nível moderado que ele estava. Entendeu? Então, a mista é quando a gente tem esses dois componentes. Pode ser unilateral, pode ser bilateral,
pode ser igual das duas orelhas ou pode ser diferente. Né? Então, sempre que o paciente falar em perda auditiva, a gente vai perguntar qual orelha e vai fazer o teste auditivo. A gente tem uma tabelinha da OMS que a gente classifica as perdas auditivas em leve, moderada, severa e profunda, de acordo com a perda que esse paciente tem. Então, é normal a gente escutar até 25 decibéis. Então, se eu tenho um barulho de 10 decibéis e eu escuto, eu estou com uma audição normal. Se eu tenho um barulho de 15 decibéis e eu escuto, eu tenho uma audição normal. Não sei quantos decibéis tem esse ar, mas ó, é um barulhinho. Vamos colocar aqui uns 20 decibéis. Está todo mundo escutando? Ok. Aquele paciente fala assim, não escuto nem esse barulho, não tá? Pode ser que ele já tenha uma perda leve. Então a perda leve vai de 26 a 40, moderada 41 a 60, severa 61 a 80 e profundo mais que 81. Profundo quase que o paciente não escuta nada, é quase uma amputação da audição. Né? E aí, como que eu vou saber isso aqui, Vânia? Através de exames complementares. Eu não tenho como saber, mesmo que ele fale assim, doutora, eu escuto esse barulho, eu escuto aquele barulho, eu acho que é uma perda leve. Mas eu acho. Com o exame, a gente vai caracterizar. E é importante isso, porque com o exame na mão, eu consigo falar assim, olha, o senhor tem uma perda moderada, precisa usar aparelho. O senhor tem uma perda leve, ou o senhor não tem perda auditiva, pode estar acontecendo um outro problema, que não está conseguindo entender o que está acontecendo ao redor. Né? Por exemplo, as crianças, né? As crianças autistas, as crianças que têm hiperatividade, as crianças que têm dislexia, as crianças que têm atraso na fala, atraso na linguagem, todas essas crianças precisam fazer o teste de audição. Porque uma das coisas que deixa a criança agitada é ela não escutar, ou ela escuta pouco. Né? É o menino bagunceiro da sala, o menino que não para quieto. Aí, Silas. É esse, é o menino que precisa de mais atenção da professora, mas é esse que recebe menos atenção. Por quê? O menino está lá atrás, o menino atrapalha todo mundo, o menino está sempre na coordenadora, o menino só leva bronca, porque o menino não escuta. Aí o menino vai e tem um diagnóstico de autismo. Às vezes um diagnóstico errado. Às vezes o que esse menino não tem é audição. Tem que restabelecer essa audição dessa criança. Entendeu? Ou ele escuta pouco, não é que ele não escuta. Ele escuta pouco, ele escuta menos. Ele não está entendendo. O menino tem atraso da linguagem. Falar com 3 aninhos não está falando frase. Opa, o que essa criança está falando? Né? Não está falando porque não está escutando. Ou não está falando porque tem algum outro problema. Então, toda criança a gente tem que saber se escuta ou não. Antigamente era o surdo mudo, né? Porque a criança nascia surda, não tinha estímulo nenhum e ela ficava muda. E depois que você pega um adulto surdo mudo, você não consegue restabelecer aquilo mais. Esquece. Ele vai ser o paciente do mundo do surdo. Não tem jeito. Vai usar para se comunicar, libras, enfim. Mas aí você não restabelece. Agora, se você pega uma criancinha que nasceu surda e reabilita essa criança, ela vai ter uma vida quase normal. Quase normal. Praticamente ela vai nivelar com a idade dela. Agora, se você não pegar isso na infância, não nivela nunca mais. Né? Antigamente a gente usava o diapasão. Hoje em dia a gente não usa mais diapasão, tá, gente? O diapasão é aquele instrumentozinho que vocês usam também no exame neurológico, onde você bota ele para vibrar, aí você coloca ele aqui na mastoide. O paciente sente a vibração. Isso quer dizer o quê? A via do nervo auditivo dele. Você está escutando? Estou. Aí você tira daqui e coloca aqui na via aérea. Você está escutando? Não estou. Está uma rolha de cera ali. Entendeu? Eu comparo a minha audição do examinador com o do paciente. Eu boto na minha mastoide, está vibrando. Eu coloco na mastoide do paciente, está vibrando, está escutando? Não estou. Tá, opa. Mas assim, é um exame muito subjetivo, né? E se o examinador também não escutar? Eu vou pensar tudo. Eu vou lá que
usa, mas vocês têm que conhecer, porque às vezes cai em prova de concurso, é uns trem danados, esses concursos são uma bobeirada danada, às vezes, né? Feita de autoesclerose, né? Como é que a gente usa o diapasão? Você vai colocar ele numa proeminência óssea, né? Numa linha média, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. O paciente vai falar, você botou para vibrar, eu estou escutando do lado esquerdo e não estou escutando daqui. Opa, tem problema aqui. Ou está igual. Se está igual, é o que a gente chama de indiferente. Ele pode estar escutando um pouco, mas está simétrico. Então, assim, é um exame muito subjetivo. Mas os concursos da ANAP perguntam: RINE positivo, RINE negativo. Gente, olha, eu acho desnecessário. Então não vai cair para vocês. Mas vocês precisam conhecer, tá vendo? Ele bota na mastoide, ele bota para ele sacar, ele bota na linha média, mas muito subjetivo. Agora, vai trabalhar lá na coxinha, aí você estuda esse negócio melhor aqui. Vai ter. E faz o negócio entendeu? Mas hoje em dia a gente trabalha com a audiometria. A audiometria é um exame barato, não invasivo, ele é subjetivo também, mas ele é um pouco mais fidedigno do que o diapasão, bem mais fidedigno, né? A audiometria pode ser feita pelo fono ou pelo próprio otorrino, né? A gente acaba não fazendo, porque é um exame que demora um pouquinho mais. Então, assim, atender um paciente, fazer audiometria, demanda muito tempo ali numa consulta. Então, assim, normalmente o otorrino nem faz, a gente sabe fazer, a gente aprende a fazer na residência, a gente não faz, a gente pede a fono para fazer e tá tudo certo. Audiometria, o paciente entra na cabine, alguém já fez audiometria aqui? Muita gente já fez. A gente já fez. Você entra na cabine, essa cabine ela é vedada. Exatamente. Aí o paciente fica numa cabine que é vedada acusticamente, não 100%, não tem como a gente vedar 100%, mas ela veda bem o som externo. O profissional fica do lado de fora, tem um visor, né? Você vê o paciente lá dentro. Ele fica no fone de ouvido, você com o aparelho aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai jogar os sons, um tom, em várias frequências, 250 Hz, que é um som grave. Quem toca aqui? Alguém toca piano? Silvestre. O Silvestre. Você sabe. Então, assim, os sons graves, médios e agudos são os que a gente vai testar. Então, a gente joga lá, frequência de 500 Hz, é um som grave. Ele respondeu em quanto? Respondeu em 20 decibéis, então tá normal. Aí eu vou trocando a frequência, e aí ele não escutou em 20 decibéis, eu aumento para 30 decibéis, 25, 30, 35, 40, ele só me respondeu em 60 decibéis. Opa, não está escutando. Nessa frequência tem problema. Então, é como se fosse uma tecla de um piano, né? Se eu colocar um piano aqui e tocar uma música do Roberto Carlos, não tenho tanto pra te falar. Se eu não cantar e só tocar, vocês vão falar, Vânia, é essa música. Por quê? Porque todas as teclas estão funcionando perfeitamente. Mas se eu pegar um piano estragado, onde tem várias teclas que não funcionam, eu vou tocar, vocês vão escutar, porque tem algumas funcionando, mas não vai saber que música que é. Então você vai escutar, mas não vai compreender. É o que o idoso fala, doutor, eu escuto, mas eu não entendo. O padre está falando, eu escuto, mas eu não entendo. Ele tem um pouquinho de, se você aumentar muito o som, ele sente que está incomodando, desconforto, mas se você fala baixo também não escuta, ele não entende. Por quê? Porque algumas frequências estão falhando. Principalmente começa a falhar o quê? As agudas. Até chegar nas médias e nas graves. Entendi. Né? Então, a audiometria tonal determinar a menor energia acústica audível e obter limiares auditivos aéreo e ósseo. Por que aéreo e ósseo? Porque eu testo tanto o nervo auditivo quanto a passagem desse som. Então, eu avalio a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Né? Então, a via aérea é a passagem do som. E a via óssea é o nervo auditivo. Então, às vezes, eu tenho um nervo bom, que está lá em cima, que está normal, em 20 decibéis, mas a via aérea está com problema. A via aérea está em 40, 50 decibéis. Né? Então, a gente pode ter perdas leves, moderadas, severas e profundas. Aqui a gente tem uma audiometria que a gente considera normal.
Então a gente está vendo, ó, esse símbolo aqui e esse símbolo aqui. Isso é reconhecido internacionalmente. Então, por exemplo, você pegar um aparelho auditivo na corzinha, ele tem uma pintinha lá vermelha, aquele aparelho auditivo é da orelha direita. Se você tiver uma pintinha azul, aquele aparelho auditivo é da orelha esquerda. No exame de audiometria, que a gente vai ver lá no ambulatório, tudo que está azul é da orelha esquerda, está vermelho é da orelha direita. Aquele símbolozinho lá de mais e menos sinaliza a via óssea, então sinaliza o nervo auditivo. A bolinha e o xizinho, aqui ó, a bolinha para a orelha direita e o X para a orelha esquerda simboliza a via aérea. Então esse símbolo, gente, foi eu que inventei esse trem, não. Esse símbolo é uma convenção internacional. Se qualquer lugar que você vai ter isso aqui. Então quando eu pego um exame de audiometria, eu vou olhar primeiro aqui, uma orelha e depois a outra. Então eu vou vermelho, eu estou avaliando a orelha direita. Azul, eu estou avaliando a orelha esquerda. Chavinha, né? Ou colchete, como está aqui um colchete. Eu estou avaliando a via óssea, o nervo auditivo. Bolinha, quando eu estou falando da orelha direita. Ou X, quando eu estou falando da orelha esquerda, eu estou avaliando a via aérea. Está balançando. Estoura na panela. Isso, cai de frente, Olha só, aqui a gente está vendo o quê? É vermelho, Vânia é a orelha direita. Beleza. O colchete, eu estou avaliando o meu nervo auditivo. O meu nervo auditivo está em quantos decibéis está ali? Aqui é a tabelinha dos decibéis e aqui é da frequência. Estão enxergando? Tá 5 ali, ó. Aqui, ó. 15, 10. O meu nervo auditivo está normal? Tá. Tá, eu não falei que até 25. Então não foram. Beleza. E a minha via aérea está normal? Está abaixo de 25. Então eu tenho uma perda o quê? Neurosensorial? Não. Condutiva, viu? Como é que você já sabe? Olha só. Então é uma perda condutiva. Eu posso resolver essa perda? Sim, posso. Eu vou tratar esse doente meu e vou repetir o exame. Essa bolinha vai subir para cá. Ó. Olha que legal. Ele vai estar escutando tudo normal. Certo? Aqui, por exemplo, ó, a chavinha, o colchete está junto com a bolinha. É mista. E está onde? Está cá embaixo. Os dois estão juntinhos. É uma perda mista? O que é isso? Neurosensorial. Está tudo junto. Mista, se o colchete estivesse aqui, teria perda também, mas a aérea é mais baixa ainda. É uma neurosensorial. É uma neurosensorial. Mista seria aqui, ó. O normal da aérea é depois. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma condutiva, a gente tem uma mista. Um desceu, dois desceu mais. Mas quando eles estão juntinhos, neurosensorial. Aqui, ó. Então a gente tem, ó, o paciente de cima tem uma perda condutiva bilateral, simétrica, praticamente simétrica. Ah, mas tem uma frequência ou outra que está diferente. Mas, basicamente a mesma coisa, né? Então, esse paciente aqui, ó, o que eu falaria desse paciente? Paciente tem perda condutiva bilateral simétrica. O que ele tem? Vamos dizer que ele tem autoesclerose, por exemplo. Tem que tirar aquele ossinho duro lá, colocar uma prótese e essa via aérea dele vai, ó, aí daí e ele vai virar normal. Daí você vai, nesse caso, vai poder investigar o que é. Exatamente. Ali a gente fala o que é realmente o nervo. Pronto, acabou. Aqui a gente vai ter o quê? Um paciente que tem perda neurosensorial bilateral. E o que ela tá? Tá severa já, né? Já passou de 40 aqui, tá vizinho estranho aqui. Mas aí uma perda mais moderada, severa. Entendeu? Aí essas perdas neurosensoriais, normalmente a gente não fala em cura. Como é que eu vou restabelecer o nervo auditivo? Como? Tem um remédio para isso, Mônica? O paciente vai falar para mim, doutora, não tem o que fazer. Eu falo, tem que usar aparelho auditivo. Esse é o tratamento.
funciona? O aparelho de estímulo é um amplificador de som. Você amplifica as frequências que ele não está escutando bem. Configura lá. É um computadorzinho, né? A gente Professora, só um Aqui a gente tem o quê? A mista. Aqui a gente tem a mista. As duas estão rebaixadas. Né? Ô, Vânia, a bolinha pode estar em cima, o colchete embaixo. Nunca isso vai acontecer. Por que isso não vai acontecer? Porque não pode um nervo não estar escutando e você está escutando por via aérea. Não tem jeito. Tem uma dúvida aqui, tem como você colocar assim? Mete aí. Aqui? Qual que a gente falou que discutir? Acho que essa daqui, ó. Não, Essa da orelha direita. direita é a mista. Não. Porque tá junto, tá acoplado o colchete com a bolinha. Os dois agarrado ali. Mas olha só, aqui ó, eu preciso ter um gapzinho, né? Pelo menos uns 5, 10 decibéis para falar em combustível, pessoal. Aí você já vai E esse sensorial? Aí você fala assim, olha, mas aqui tá pior, né? Pior. Melhorou. Então assim, a gente avalia, a gente avalia orelha por orelha, então a gente avalia cada orelha, cada frequência, via aérea e via óssea. Então, por exemplo, eu posso ter um paciente que tem tudo normal aqui e tem uma queda só para agudo. Ele tem perda somente para agudo. Ele pode ter perda por uma frequência isolada. Uma tecla do piano só não funciona, o resto tudo funciona bem, mas uma tecla não funciona. Tá? Então a gente precisa desse exame o quê? Para eu configurar a perda. Aí, além da audiometria, deixa eu ver se tem mais de audiometria. Além da audiometria, a gente tem um outro exame que a gente faz junto com a audiometria, que é a impedanciometria ou a impedanciometria. Olha, esses exames são feitos mesmo? São. Pelo SUS? São. São caros? Não. São baratos? Muito baratos. Então, são exames que me dão muita coisa de informação para eu ajudar meu paciente, para eu fechar meu diagnóstico, para eu me ajudar, né? Para fechar um diagnóstico e para tratar meu doente. Exame baratinho. Quanto custa uma audiometria particular? Aqui na nossa região, em torno de R$150. Não é caro. O SUS faz. Ali na Casa Verde eu peço e dá tudo certo. Tá? Então é diferente de um exame que custa R$700, R$800, R$1.000. Um exame que invade o paciente, que tem que furar, que tem que roubar contrato, não tem nada disso. Zero invasão. Mas qual o risco do meu paciente fazer audiometria? Não tem isso. Não estou expondo ele a nada. Então eu peço 150. Mas tem região que deve estar mais barato. Talvez se você for para um grande centro que tem muito, R$90. Por quê? Na verdade você precisa de quê? Só do audiômetro. Acho que a tabela SUS era R$26. O plano vai variar, mas a Unimed me paga uma mixaria, né? E eu repasso para a FOI que faz para mim, entendeu? Ela faz o exame e eu pego aquele valor e repasso para ela, assim a gente trabalha. Então eu preciso de uma audiometria, passa a carteirinha da Unimed e vai lá na minha FOI fazer. Eu recebo o relatório da Unimed, o que teve de audiometria? Toma, Alessandra, esse dinheiro é seu. Então, assim, é assim. Porque eu não vou fazer audiometria porque demora e eu vou ganhar isso daqui na audiometria. Entendeu? Aí, junto com a audiometria, a gente faz a impedanciometria, também chamada de imitanciometria, também chamada de timpanometria. O que é impedância? O que essa palavra significa? Sabe? Impedância. É resistência. Resistência, exatamente. Então é um obstáculo, não é? É uma dificuldade. É isso aí. Então, esse exame, o que ele vai avaliar? Ele vai avaliar a minha orelha média e vai ver se tem alguma dificuldade para o som passar ali, alguma resistência para o som passar ali. Olha que exame barato, rápido, fácil e que me dá dados ali para tratar o paciente. Então, a curva normal do impedância seria a curva A. Aqui no zerinho é o quê? Como se fosse a pressão da orelha média está igual à pressão do ambiente, está zerado, está igual.
está normal. Curva A, normal. Pressão igual no ambiente. A curva B já puxa para o negativo. Você vai fazer porque aqui é tudo negativo. Tá? Olha, aqui é um sinalzinho de menos. Então, está puxando para o negativo. A orelha média está com pressão negativa. Mas como assim? Aqui está positivo, mas aqui está negativo? O que tem aqui? Tem catarro, tem secreção. O que tem nessa orelha média? Tem sangue, né? A curva tipo C, ela já está querendo voltar para a normalidade. Então, é aquele paciente que você tratou, otite média aguda, estava com curva tipo B e já começa a melhorar. Já começa uma curvinha tipo C, ela está fazendo uma ondinha. A gente tem um tipo AR, que é a rigidez, que está muito para aquela doencinha da autoesclerose, uma rigidez da cadeia ossicular. Rigidez da cadeia ossicular. Mas cadeia ossicular. Os ossículos aí, né? Mas, por exemplo, você tem uma membrana do tímpano inflamada, e pensa num tecido do nosso organismo inflamado. Como é que o tecido fica? Ele não fica grosso? Já viu quando você inflama um lugar assim, a pele não fica mais grossa? E tem mais vascularização, ela está inflamada, a membrana também. E aí quando ela está grossa, ela não vibra, ela fica enrijecida, vai dar uma curvinha de cabelo. E aqui a gente tem a disfunção ossicular, uma disfunção da cadeia ossicular. Também a gente vai ter essa curvinha de AD, ou uma membrana muito frouxa, que vibra muito. Às vezes o paciente idoso vem com uma curvinha AD. Então, assim, esse examezinho aqui, ó, me ajuda bastante a avaliar a minha orelha média. Então, permite diferenciar as patologias condutivas e avalia o funcionamento da tuba auditiva. Olha a tuba auditiva aí de novo, né? Além da audiometria, impedanciometria, a gente tem também, para avaliar a audição, as emissões otoacústicas. O que é emissão otoacústica? É o teste da orelhinha. Então, o teste da orelhinha é o primeiro exame que o bebê faz da audição. É obrigatório, todas as maternidades. Nasceu o bebê, chorou, teste da orelhinha. Igual tem o teste do pezinho, né? Os outros testes aí do olho, do coração. Por quê? Porque são testes, gente, que se a gente identificar ali, a gente trata e essa criança tem a chance de ter uma vida normal. Você não faz o teste do pezinho, tem uma anomalia, a criança vai ter complicação. Se você tratar, ela tem uma vida normal. Se você não faz o teste da orelhinha, a criança não escuta, você não nivela ela com as demais. Aí a criança fala, não, chora e dorme. Quanto mais ela não escuta, mais ela dorme. Não escuta nada que está acontecendo aqui. Então a criança boazinha, calminha, não fez o teste da orelhinha. Aí quando você vai começar a identificar? Quando você começa a perceber que faz um barulhão e a criança não assusta. Uma mãe que observa. Mas tem mãe que não observa. E já não acha que está escutando ou não. Quanto mais quieto, melhor. Né? Então, assim, é obrigatório. Fez o teste da orelhinha, passou o teste da orelhinha, a criança está liberada. E aí a gente vai testar essa audição quando ela for para a escola. A gente tem que testar, por quê? Porque tem as otites, né? Ela tem as coisas. Agora, se é uma criança que ficou na UTI, que teve alguma complicação, que nasceu prematura, que a mãe teve sífilis, citomegalovírus, toxoplasmose, qualquer dessas tostes aí da vida, tem que fazer um outro exame, não só o teste da orelha, tá? Aí vai fazer o que a gente chama de BERA, que é o potencial evocado auditivo troncoencefálico, que vai medir toda a via auditiva até o troncoencefálico, tá? Então, o BERA é feito para todas as crianças? Não. Para quem o BERA é feito? Para quem tem fator de risco. Todas as crianças que têm fator de risco, além do teste da orelhinha, faz o BERA. Todas as crianças que não passaram no teste da orelhinha, faz o reteste, não passou no reteste, vai para o BERA. Não tem fator de risco, mas não passou no teste da orelhinha, fez o reteste, não passou, tem que fazer BERA. Tá? Então, toda criança precisa ter uma atenção na via auditiva. Todas as crianças. A criança não sabe falar, não sabe dizer, não estou escutando, não sabe nem o que é escutar. Você só vai descobrir quando ela estiver lá com 2 anos, 2 anos e meio, que ela tinha que estar falando e não está falando.
Aí que vai, opa, o que ele está falando? Eu pesquisar a audição. Desde quando que ela não escuta? Eu não sei. Eu fiz o teste da orelhinha no porque achei que não era importante. Então não pode. Aí faz, a professora faz, se tiver controle disso, faz o do orelhinha, mais um dedo. Mais um beta. Se mesmo que não tiver controle de risco, se não passar no orelhinha 2 vezes, o beta. Tá? O beta é como se fosse um eletro, só que da via auditiva. Os eletrodos também não é invasivo. Só que a criança precisa estar dormindo nesses exames. Aí o que acontece pra gente? Crianças que não fazem a triagem neonatal, crianças que têm diagnóstico lá na frente, e aí agora o neuro quer o teste da audição, porque o neuro está tentando fechar um diagnóstico. Só que a criança tem 4, 5, 6 anos. Como é que você vai botar essa criança para dormir, para fazer um exame? Tem que sedar. Aí você tem que sedar. Aí para sedar, levar para centro cirúrgico, aí minha filha, o custo aumenta. Aí o custo aumenta, aí pro SUS a fila do tamanho do mundo. E aí, às vezes, nem a família também quer fazer, para sedar, não. É para sedar, às vezes é criança que já tem outra coisa, já toma outros remédios. Então, assim, aí é difícil. Então, Uma coisa simples seria resolver. simples, um exame que também não é caro. O Dera hoje particular, sem sedação, porque a criança dorme, né? Um mêsinho, 2 meses, a criança dorme. Sozinho, Sozinho. Custa R$400, R$500. Agora, com sedação, vai botar no centro cirúrgico, aí vai cobrar. Ah, tem um anestesista, tem um hospital. É tudo. Então, a gente fala, tem que orientar as famílias. Entendeu? Amanhã a gente não passa no teste da orelhinha. Ontem no consultório eu peguei uma criança de 6 meses que não passou no teste da orelhinha. Aí com 6 meses veio no meu consultório. Eu vim aqui porque ela não passou na orelha direita. Mas essa criança está com 6 meses, ela tinha que ter feito com 1 mês o reteste. Mas eu não sabia, eu achei que tinha, eu achei que não tinha. Agora tem que fazer, agora ele está com 6 meses, vamos fazer o teste da orelhinha, faz a criancinha dormir. Mas olha o tempo que perde. Eu pego crianças de 8 anos que não escuta, ou escuta pouco, mas nunca fez exame nenhum. Porque às vezes a criança tem o cognitivo da criança é muito bom, né? O cognitivo novo. Então a criança, mesmo que ela escute menos, ela escuta pouco, tem uma perda moderada, ela se comporta quase como uma criança que escuta. Então ela é muito esperta. Os outros também aprimoram os outros. Oi? Aprimora também. Os outros sentidos, então às vezes é uma criancinha boa. Aí quando que vai descobrir? Quando ela vai para uma professora particular, está só ela e a professora, aí a professora começa a perceber e fala, olha, eu tenho que levar essa criança para testar essa audição, porque eu falei, ela está pedindo para repetir. Aí que os pais ligam no insight, entendeu? Então criança é assim, o professor falou, o professor fica com a criança 4 horas, ele vê, ele observa, né? Às vezes os pais trabalham de 6 às 6, fica com a criança ali, 2 horinhas, a criança dorme, sai, a criança está dormindo ainda. O que ele avalia essa criança? Não avalia. Aí a escola chama, aí o pai fica bravo. Porque a escola chamou que a criança está agitada. Gente, essa escola que fica de segunda a sexta, olha, 5 dias, 4 horas com seu filho, eles têm uma noção daquela criança ali, não tem não? Sabe? Então tem que estudar. Eu estou falando, meu filho. Então, como é que eu avalio crianças de 0 a 6 meses? A própria história me ajuda, né? Como eu falei, criança nasceu bem, criança não teve nada quando nasceu, a mãe não teve nada na gestação, já teve um monte de coisa. Então, essa história clínica já me fala a favor da audição. Criança está com a vacina em dia, me fala a favor da audição. Como que eu previno, Vânia, perda auditiva? Eu previno a partir do momento que a mãe faz o pré-natal, que a mãe que tem citomegalovírus trata, que tem sífilis trata, que tem toxoplasmose trata, porque se ela não tratar, o filho pode ter perda. Então, como que previne? O pré-natal. Como que previne quando nasce? Vacinando a criança. Por quê? Porque se pegar cachumba pode ter perda. Então, tem que vacinar, triviral, tetravalente, esses trem tem que tomar. Por quê? Porque se ela pegar a doença, ela pode ter perda auditiva. Prevenção é o quê? É isso. Tá? Agora, tem as doenças genéticas, que não tem o que fazer. Se a criança nasceu com um gene que está afetando a audição, não tem o que fazer, gente. Então, assim, os pais ficam lá também tentando doença genética. Doença genética.
entendeu? Ah, fez tudo direitinho e ainda assim aconteceu, né? Ainda todas as crianças. Então, de 0 a 6 meses, pela história, pelo exame neurológico, a gente já começa a perceber o que essa criança pode ter. Audiometria de observação comportamental e os testes eletrofisiológicos, Bera e emissão. Então, assim, a criança assusta, a criança acorda com barulho, e não só isso, ela pisca o olho quando cai uma panela no chão. Só isso, você já sabe que ela percebeu o barulho, entendeu? Isso a gente vai conversando com os pais. Né? Às vezes no consultório, a criança está lá, olhando no consultório, eu estou conversando com a mãe do pai, eu já faço um estímulo sonoro para ver se a criança vai. Eu já comecei a avaliá-la ali. Entendeu? Joga o pé no chão, a criança já assusta, já olha, uma coisa rápido assim. Não, essa pessoa te sabe. Boa ideia, acho que vou levar a caixa. É uma boa. É uma coisa. Criança de 6 meses a 2 anos, a gente pode fazer com instrumento musical, sons agudos, médios, graves, né? Hipertensometria. Crianças de 2 a 4 anos, gente, você já consegue fazer uma audiometria na cabine. Agora, não sei se é cabine ou cabina. Tem alguém que é expert em português aí, porque eu acho que o certo é cabina. Só que eu só falo cabine, mas eu acho que o certo é cabina. Então, assim, a partir de 4 anos, se for uma criancinha sem nenhuma alteração neurológica, você consegue fazer uma audiometria bem feita. Agora, crianças que têm CDH, CEA, pode ser que você não consiga fazer. E são crianças que vão precisar do Bera mesmo, né? E aí, tem um exame que a gente faz, que é o processamento auditivo central, que é o PAC. O PAC é o quê? É a gente ver se essa criança, além de escutar perifericamente, se ela compreende o que ela escutou. Então, a gente tem a deficiência do processamento auditivo central. A criança tem testes de audiometria tudo normal, mas não está se desenvolvendo bem. Tem dificuldade para falar, tem atraso na fala, tem atraso na escrita, tem atraso escolar no contexto geral. É uma criança que não tem nenhuma patologia, mas a criança não consegue, não está conseguindo. Aí a gente faz o processamento auditivo central e vê se ela está conseguindo compreender. Já é uma alteração neurológica, deficiência do processamento auditivo central. Mas sabe qual que é a principal causa de deficiência do processamento auditivo central? É privação do som. Então, aquela criança que teve várias otites, um ouvido depois que tem otite, ele demora 3 meses para se recuperar. Assim, então, assim, até 3 meses ainda fica escutando um pouco ruim. Ainda tem um edema de mucosa, demora. Aí, 3 meses depois a criança já está gripada, já está com outra infecção. Aí depois outra, o pai fuma dentro de casa, a criança foi para a creche por 1 ano, a criança vive com infecção, a criança não consegue se recuperar. E aí ela fica a maior parte do tempo da infância dela com secreção na orelha média. Ela fica surda? Não, mas ela fica escutando menos a maior parte do tempo que ela precisava pegar informação. E aí ela vai ficar com deficiência do processamento auditivo central. Aí quando chega lá na frente, a gente faz um PAC e dá alterado. No exame físico eu consigo saber se é uma infecção nova ou se é antiga? Consigo, assim, uma história clínica e otoscopia. Sim, otite média aguda, você vai falar ali, isso é agudo, eu vou tratar agora. E eu já sei que daí até 3 meses a sua orelha vai ficar comprometida. O que eu faço com as criancinhas? Eu trato a otite média aguda, falo, volta com 30 dias para eu avaliar, para ver se está tudo certinho, e falo, daqui a 2 meses tem que fazer a audiometria. Essa é a orientação do endorrino. Agora, quem faz a audiometria depois que a criança está ótima? Ninguém faz. Agora, porque se ficou secreção ali, porque às vezes a secreção não sai, aí precisa ir para o tubinho de ventilação. Precisa colocar o tubinho de ventilação para fazer, às vezes, a tuba auditiva, para equalizar a pressão e ele voltar a escutar. Depende de cada caso, mas precisa avaliar. A criança com otite média recorrente pode ser devido a isso? Otite média recorrente pode levar a isso, né? Otite média recorrente pode levar a deficiência do processamento auditivo central. Né? E o que é OMS? Otite média secretora. A maior causa de distúrbio do processamento auditivo central é a privação
patologias separadamente, tá? A indicação para avaliar o processamento auditivo central: queixa persistente de perda auditiva com limiares normais. A mãe chega e fala assim: olha, doutora, ele não está escutando bem, ele não está entendendo bem, mas a audiometria está aqui, está normal. Aí você, pode ser uma audiometria errada? Olha o que aconteceu comigo. Uma criança de 8 anos, a idade do meu filho, chegou com a avó no consultório e a avó falou assim: doutora, a Luísa não está escutando bem. Eu falei: não está escutando bem a Luísa? Uma criança de 8 anos, está indo bem na escola? Não, está indo bem na escola, mas eu sei que ela não escuta bem, doutora. Gente, se um familiar fala isso para você, você tem que entender que pode ter uma perda ali, porque o familiar está com ela ali mais tempo que você. Aí eu falei assim: tá, vamos fazer uma audiometria. Aí ela falou assim: eu tenho 3 audiometrias aqui. Me mostrou 3 audiometrias normais. O que eu falei? Eu falei: caraca, normal, mas a avó categórica, ela não escuta bem, doutora. E eu percebia na voz da Luísa, a gente conhece, depois que a gente está trabalhando muito tempo, tem a voz da perda, né? A voz não fica igual. Você já viu essas pessoas que têm deficiência auditiva falando? Elas têm uma voz diferente. A Luísa não tinha muito, porque é uma criança. Mas eu falei assim: cara, tem perda, mas alguém tem muito. Como assim? Né? Aí eu peguei e falei assim: liguei para a fonte, trabalha comigo no Sandra, eu quero que você faça audiometria para mim. Por isso que eu falei, é um exame subjetivo. E ela fez em 3 lugares diferentes. Aí mandei para a Alessandra fez, a menina tem perda para aparelho auditivo. O quê? Perda para colocar aparelho. Já tinha perda moderada indo para severa, bilateral. Ô gente, olha só. Mas o que aconteceu, será então? O que aconteceu? Lembra que eu falo para vocês que o cognitivo de criança é muito bom? A fono voltava na cabine, correndo. A menina respondia, fez aquele exame corrido. Espertinha, estava burlando o exame. E vinha lá pro normal. Cara, olha o tanto que isso atrapalha a vida do cognitivo. Porque essa criança já tinha rodado com o cognitivo. A avó já estava tentando com a criança, sem brincadeira, desde uns 6 ou 7 anos. Não, cara. E assim, se essa perda piorou, eu acredito que não. Agora, causa do não ser, congênita, não tem nenhuma outra coisa, a gente tomografou, mas ela está usando aparelhinho agora e está super feliz com o aparelhinho. Mas assim, eu fiquei pensando: caraca, a idade do meu filho dói, né? E a avó bateu no pé desde lá de trás que tinha perda. Eu acho que não nasceu, porque senão já tinham percebido antes. Mas o que aconteceu para ela perder pode ser genético? Olha, tem que fazer teste genético. Ela está super adaptada com o aparelhinho, ressonância normal, então não tem tumor ali, possa estar pegando nervo auditivo, mas está usando o aparelhinho e está tudo bem para eles. Mas assim, eu fiquei pensando que, cara, é difícil, não é? Difícil com um aparelhinho, um aparelhinho. Mas o exame também, como é subjetivo, tem que ser bem feito. Uma audiometria mal feita me atrapalha. Por quê? Se é uma perda condutiva, vem como neurosensorial, meu pensamento, meu raciocínio clínico muda, entendeu? Às vezes vem uma audiometria que eu falo assim: caraca, não esperava esse resultado. Pela história clínica, não esperava esse resultado. Aí eu preciso de outro. Então, por isso que a gente tem que ter uma forma que a gente confia trabalhando com a gente ali. Para dar a mão. Mas eu ligo para a Alessandra. Falei assim: ó, esse exame aqui, ó, eu estou com dúvida nisso. Vamos refazer? Vamos. Ah, não, vou nem isso aí, né? Então vamos mudar para o raciocínio clínico. Tem alguma coisa aí que não está casando. Mas a audiometria, vem perda condutiva e neurosensorial, muda o raciocínio, porque eu pensei em outras patologias, né? Então, com o tempo, a gente vai percebendo isso. Quando que eu vou indicar o TAC? Queixa persistente de perda, com limiar normal, dificuldade na escola, com QI normal, não é uma criança que tem alguma alteração no QI que não está aprendendo na escola, uma criança que não tem nada, né? Lesões neurológicas que acomete a via auditiva e dificuldades específicas de comunicação. Então, a gente vai avaliar alguns casos. Tem adulto que eu tenho que fazer TAC, né? Então, quem que é essa criança? É aquela que não entende. É o quê? O quê? Não compreende, vai mal na escola, fala errado,
Né? Aí tem os diagnósticos de dislexia, de TDAH, enfim, esses monte de diagnósticos. E na verdade a criança só não está compreendendo. Ela tem uma deficiência funcional. Tem cura? O DEPAC tem cura? Não é? Tem. Ela faz um treinamento com a fono, uma terapia auditiva, um treinamento com a fono e vai estimulando essa via auditiva dela e sim, tem como. Se vem uma audiometria normal. Acontece que a privação do som por muito tempo deixa de estimular o nervo e com isso o nervo perde a função. Né? Igual o músculo da gente. A gente não malhar, vai pegar. Quanto antes o diagnóstico então melhor. Para poder diagnosticar precocemente. Entendeu? Então, eletrocardiografia é um outro exame que eu nem vou falar muito, que a gente usa pouco, que é mais para ver se tem muito líquido ali nos canais semicirculares. E basicamente. Não precisa saber se ele é não. Basicamente, audiometria, impedanciometria, porque a gente vai ver muito. E o processamento auditivo central, pouco. Edição autoacústica, lembrar que é um teste da orelhinha, faz para todas as crianças. Diapasão. Só para conhecer, né? Não, mas o diapasão usa muito na. O diapasão usa muito na neuro, né? Mas pra gente não. Aqui era os principais. O principal é o Vera, a emissão diagnostica saber quando que eu uso a emissão é teste da orelhinha. Então, todas as crianças, Vera, só para quem Mas aqui é rápido, né? Audiometria e impedanciometria. Se for reprovado, saber os fatores de proteção da audição. O que protege a audição? Né? A gente falou, tratar corretamente as infecções, vacinação, tudo isso, fazer a audiometria, fazer o teste da orelha, isso é tudo prevenção, né? Até mesmo